A maioria das pessoas tem dificuldade de compreender o Espírito Santo devido à mania de focar em qualidades específicas em detrimento das outras, e também pelo fato de alguns acharem complicado conciliar características de personalidade com a onipresença simultânea. Algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa sem identidade própria. Então, nas aulas anteriores, nós provamos aí, pelos textos bíblicos, que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Acredito eu que vocês tenham anotado, pelo menos aquela parte principal, né? Uma característica de uma pessoa é pensar, sentir e agir racionalmente. Então nós trabalhamos essa ideia do Espírito Santo como pessoa. O Espírito Santo, ele tem alguns títulos, né? Como Consolador, por exemplo, é o Paracletos, ou Paracletos, né? Ele tem essa característica de consolar. Ora, uma força não tem a capacidade, a condição, e não tem o atributo de poder consolar alguém. Mas o Espírito Santo, ele tem essa característica. E aí, irmãos, o que nós precisamos trabalhar? Junto com a pessoalidade do Espírito Santo, também a onipresença, a onipotência, a onisciência do Espírito Santo. Então, todas as características divinas de Deus Pai, de Deus Filho, o Espírito Santo também tem. Ao colocar primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, já repeti pelo menos umas 5 vezes para vocês, não tem a ver com a questão de subordinação ou de importância. O Espírito Santo, ele é a segunda, ou melhor, a terceira pessoa da Trindade, mas isso em termos de operação. E mesmo quando nós falamos em termos de operação, é para que vocês entendam e se situe no período. Então vamos lá. O Espírito Santo, ele estava presente lá no Velho Testamento. Nós vimos lá, ele se apossava das pessoas, ele dava os dons, ele dava os talentos, ele trabalhava na vida das pessoas. Só que o Espírito Santo não aparecia no Velho Testamento da mesma forma que nós vemos o Espírito Santo aparecendo hoje no Novo Testamento. Não é que só agora o Espírito Santo começou a trabalhar. É que há um período em que uma das pessoas da Trindade, ele opera, podemos colocar assim, mais destacadamente, para que nós possamos conhecer as 3 pessoas da Trindade. Então, no Velho Testamento, nós vamos falar da pessoa, né, de Deus Pai, e lá é destacado a figura de Deus Pai. Jesus vem, morre pelos nossos pecados, ressuscita, e ele, nesse período, ele destaca, ele mostra a pessoa de Deus Pai. A partir daí vem o Espírito Santo e ele destaca a obra e a pessoa de Jesus. Mas não é que agora o Espírito Santo está trabalhando, Deus Pai e Deus Filho está falando, não, é a vez do Espírito Santo trabalhar, vamos ficar um pouquinho mais aqui na retaguarda. Não, irmãos, o Espírito Santo, Jesus e Deus Pai, desde o início do plano da criação do universo, até esse momento que nós estamos estudando, as 3 pessoas estão trabalhando simultaneamente e trabalhando de forma coesa. Por isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de diferenciar esse trabalho do Espírito Santo e situa o Espírito Santo só lá em Atos dos Apóstolos, a partir, né, do capítulo 2. Ali, ele inicia o seu ministério, podemos dizer assim, o seu ministério mais de destaque, porque Jesus falou, eu vou subir ao Pai, mas eu vou mandar o Consolador, o outro, né, o Alos, que ficará convosco. Então, nesse sentido, o Espírito Santo agora atua mais diretamente para que a obra da redenção possa ser efetuada, mas isso em conexão com o Pai e com o Filho. Então, nós vemos aí vários versos que vai falar, ó, além disso, há pelo menos 4 sérias passagens bíblicas que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa diferente do Pai e do Filho, para que nós não caiamos naquela ideia do unicismo que a igreja, Voz da Verdade, prega e ensina, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. E não é, irmãos, nós olhamos pelos textos bíblicos que são 3 pessoas diferentes. Então nós temos aí vários versos bíblicos, né? Eu não vou citar aqui,
tá aí no material de vocês, estou passando aqui em tela. Tem algumas questões, né, que aqui nós podemos pontuar, ó, do mesmo modo. E não está aparecendo, não. Sim. Só o título. Posso passar o título para nós só também. Só o título, rapaz, então vamos lá. Tá parado Já aqui na saiu. página do título. Tá, então, Eu já... Eu já saí, já entrei de novo e não está mostrando. tá, então vamos ver aqui, ó. Pneumatologia, vamos ver aqui. Agora sim, né? Tá mexendo aí a tela. Agora foi. Ótimo, tá ótimo. Isso mesmo, se tiver algum probleminha aí, fala, porque eu tô falando aqui pensando que todos vocês estão vendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Há diversos versículos nas Escrituras que apontam o Espírito Santo como tendo características de personalidades bem definidas. Ou seja, há passagens bíblicas que o Espírito Santo ele não está agindo em nome do Pai e ele não está agindo em nome do Filho. Ele simplesmente está agindo com a personalidade própria. Como nós vimos alguns versos, que ele diz, ó, separai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Ali é o Espírito Santo falando. Então, quando nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, ele não é aquele que vai falar assim, Jesus e Deus. Vamos colocar assim, Deus Pai e Deus Filho. Eu posso dar o dom espiritual para o Felipe? O Espírito Santo não faz esse tipo de pergunta. E por que ele não faz? Porque a unidade deles é tão grande, irmãos, que não há necessidade do Espírito Santo pedir conselho. Porque o que o Espírito Santo faz é o mesmo que o Pai, é o mesmo que o Filho faria. Então não há essa ideia de pedir permissão. O Espírito Santo simplesmente tem o quê? O ministério de cuidar da igreja, de dar os dons da igreja, semelhante ao ministério que nós vemos lá no Velho Testamento. Então, é o Espírito Santo que escolhe, o Espírito Santo que capacita, o Espírito Santo que dá dons, é o Espírito Santo que edifica a igreja. Aí vocês falam assim, mas e Deus e Jesus? Eles, nesse momento, eles não fazem nada? Claro que faz. Eles estão em conjunto com o Espírito Santo. Tudo bem? Tá complicado essa lógica? Ou dá para entender? Dá para entender, pastor. Dá pra Tá? entender. Isso. Então eles são coesos. Imagine, irmãos, é meio perigoso a gente fazer comparações, mas vamos imaginar assim o seguinte. Você tem 3 pessoas. Imagine 3 pessoas humanas, tá? Essas 3 pessoas, elas têm a mesma essência, têm os mesmos atributos. Então, se você falar ou pedir para a pessoa do meio, é o mesmo que você está pedindo para as outras 2 pessoas. Se você pedir para essa, é a mesma coisa que você pedir para as 2. Se você adorar essa, é o mesmo que você está adorando as 3 pessoas. Aí eu pergunto para vocês, o Espírito Santo deve ser adorado como Deus, sim ou não? Sim. 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 Só que por que nós não falamos assim nos nossos cultos, com raríssimas exceções? Eu tenho um corinho, né? E que fala explicitamente de adoração ao Espírito Santo. Vocês veem o seguinte, por que não é comum nós dobrarmos os nossos joelhos e falar, olha, te adoramos, ó Deus Pai, né? Jesus, nós te adoramos nesta noite. Por que não é comum nós falarmos assim, Espírito Santo, estamos aqui para te adorar. Nesse momento nós rendemos glórias ao Espírito Santo. Não é porque nós estamos nos desfazendo do Espírito Santo, de forma nenhuma. É que a função primeira do Espírito Santo é nos levar a adorar a Deus Pai e Deus Filho. Lembra quando Jesus disse lá em João capítulo 16, que o Espírito Santo haveria de glorificar a Jesus? Então essa é a função do Espírito Santo, agir nas nossas vidas, e ele agindo nas nossas vidas, ele nos leva a adorar o Pai e adorar o Filho. E por ele estar com essa função de nos levar a adorar o Pai e o Filho, não há um ciúminho, né?
vamos usar essa expressão, uma linguagem antropopática, né? Não há ciúmes no Espírito Santo dele falar, poxa, eu faço tanto pela igreja, mas eu não vejo a igreja me adorando. Será que há esse ciúminho do Espírito Santo em relação a Deus e a Jesus? Jamais. Não. Jamais, irmãos, porque a função dele é exatamente essa, tá? Então vocês veem que no material de vocês eu faço questão de colocar vários versos bíblicos para que vocês possam ter aí os subsídios, as bases bíblicas, para vocês confrontarem todas essas seitas e essas heresias que aparecem aí no nosso meio. Então vocês veem distintamente que há versos bíblicos em que nós vemos as três pessoas da Trindade juntas, mas sendo separadas enquanto pessoas. Vamos lembrar aí rapidinho? Pega a memória de vocês aí. Três pessoas da Trindade no Novo Testamento sendo citadas e distinguimos as três pessoas. Quem lembra? Apesar de que está aqui já em tela, ó, mas vamos lá. Alguém lembra aí? Batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Isso, Mateus 28, 19, né? E de fazer discípulos em todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí, ó, três pessoas, mas cada uma delas é separada enquanto pessoas. São três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, Felipe. Alguém aí lembra de outro? Batismo de Jesus. Batismo de Jesus. E ouviu-se uma grande voz do céu, né, que dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então estava Jesus ali, estava Deus Pai falando, e nesse verso, nesse contexto, aparece o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Alguém lembra de outro aí? Esses são os clássicos, né? Alguém lembra? Ora, esses que foram citados? Então vamos aí, ó. Segundo os Coríntios 13, quem lê para nós aí? Segundo os Coríntios 13. Vocês estão aí? Sim. Quem encontrou pode ler. Pode ler, pastor? Pode ler, irmã Viviane. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Quantas pessoas tem aí, irmã Viviane? 3. 3 pessoas. Pessoas, né? Uma. Pessoas, ó. São 3 pessoas e Três. 3 pessoas e um só Deus. É sempre assim. Falou pessoas? 3. E um Deus. Só Deus. Isso, 3 pessoas e um só Deus. Que é, ó, a graça do Senhor Jesus, uma pessoa, e o amor de Deus, outra pessoa, e a comunhão do Espírito Santo. 3 pessoas unidas numa só divindade, que é o quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo bem? Então vamos lá. Ok. Quando nós olhamos aí para alguns textos, vocês vão verificar que às vezes aparece o Espírito Santo, ele meio que fazendo a função também de Jesus. Aí o povo começa a confundir todos esses versos bíblicos. Então vamos lá. Aqui em 1 João, né, olha, quando Cristo se refere ao Espírito Santo como Consolador, está usando a palavra grega parakleton, traduzida como advogado em 1 João 2:1. Então vamos lá. Alguém aí abra para nós 1 João 2:1 e vê quem é o advogado lá em 1 João 2:1. O advogado é Jesus Cristo, pastor João. Isso, como está aí, pastor Paulo? Pode ler para nós lá. Eu sei de cor, mas eu vou ler. Tá? Na minha Isso. meus filhos vos escrevo para que não pequeis. Porém, se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação entre nós e os nossos pecados. Mas não Isso. somente pelo nosso pecado, mas do mundo inteiro. Mundo inteiro. Então vamos lá. 1 João 2:1, e às vezes não acontece isso mesmo, né? Tem o texto lá
pastor Paulo sabe de cabeça, os outros irmãos aí sabem de cabeça, mas eu peço para ler, para exatamente você ter aquela sensação, falar, não, eu estou vendo aqui na Bíblia, é a Bíblia que está falando, é essa que é a ideia sempre, tá? Então, aí, irmãos, a palavra grega para paracletos, ou melhor, para advogado, é paracletos. Da mesma forma que esta palavra grega aparece lá em João, quando Jesus fala, ó, vou enviar outro consolador. Então, se nós fôssemos traduzir João capítulo 16, nós poderíamos colocar, no lugar de consolador, a palavra também advogado. Porque o advogado, lá no período grego, ele tinha essa função de ajudar. A palavra paracletos, no grego, significa aquele que é chamado ao lado, né, ou aquele que chama ao lado para consolar, para ajudar. Então é a junção de duas palavras aí, para, chamar ao lado, e kletos, para consolar, a ideia de consolo, a ideia de ajuda, a ideia de conselho. Então vocês veem que o Espírito Santo, ele faz a função de Jesus, mas agora como o substituto de Jesus na terra, no sentido daquela presença, né, mais direta, porque Jesus foi assunto ao céu enquanto ele estava aqui 3 anos e meio, ele era o consolador, ele era o advogado. Então ele sobe e falou, olha, eu vou subir, mas vocês não temam, porque vocês vão ter sempre a minha presença, porque eu vou enviar um outro, lembra lá do Alos, que eu pedi para vocês anotar, outro consolador que vai ser igualzinho a mim, ele vai ter a mesma essência, tá? A terceira prova de que o Espírito Santo é uma entidade divina está nos vários versículos que o associam a diversas características de uma personalidade única na divindade. Ele, por exemplo, examina todas as coisas até as profundezas de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2,10. Examinar as profundezas de Deus é o quê? É conhecer na totalidade. É por isso que Jesus disse lá, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou seja, eles se conhecem na inteireza, porque eles são Deus. Eles estão na categoria de divindade. Então o Espírito Santo, ele conhece Deus na totalidade, porque ele é uma só pessoa com Deus, Pai, e consequentemente com Deus, Filho. Olha aí, ó. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no nosso coração. Quem pode ler para nós aí? Vamos lá, vou distribuir aí, quem não leu ainda. Tiago, faz a gentileza, Tiago. Lê para nós Romanos 5,5. Romanos 5,5. Romanos 5,5. A irmã Joyce. Isso, Romanos capítulo 5, verso 5. A irmã Joyce. 1 Coríntios 12,11. 1 Coríntios 12,11. E a irmã Luciene. Efésios 4:30. Pode ler já? Pode ler, na sequência aí. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Isso. Então, quando a Bíblia fala que o amor de Deus foi derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, é o mesmo que a Bíblia dizer, olha, a função de Deus em derramar o amor dele é a mesma do Espírito Santo. Então, se nós encontrarmos um texto, e muito provavelmente vocês vão encontrar um texto semelhante a esse, vai dizer que Deus derramou o seu amor, ou seja, na verdade, Deus nos amou. E onde está esse verso? João 3:16. Deus amou o mundo. E aqui nós vemos o Espírito Santo sendo colocado como a pessoa que é o meio, que é o agente através de qual nós sentimos o amor de Deus dentro da nossa alma. 1 Coríntios 12:11. Acho que foi a irmã Joyce, né? Joyce. Pastor, Sim? ela disse que o microfone dela não tá pegando, ela mandou no grupo agora. Então, vai lá, Felipe. Você que deu o recado aí da irmã Joyce, vê se você abre rapidinho para nós aí, 1 Coríntios 12:11. Pode ler? Pode ler. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aí está falando acerca dos dons espirituais. A igreja pertence a Deus, certo? Quando eu falo pertence a Deus, automaticamente nós já nos remetemos ao pensamento de falar Deus Pai. Mas
quando fala que a igreja pertence a Deus, ali tem a ideia da Trindade. Ou seja, o Espírito Santo, ele distribui os dons conforme lhe apraz. Ou seja, conforme a sua vontade. Lembra que eu disse para vocês que o Espírito Santo não precisa pedir autorização para Deus Pai e para Deus Filho para distribuir os dons? Por quê? Não tem, irmãos, na Trindade essa ideia de subordinação. Tá bom? Aí, vocês conhecem bem esse texto, mas vamos lê-lo. Efésios 4:30, para colocar aí a ideia que da mesma forma que Deus se entristece nessa linguagem antropopática, que nós não conseguimos entender como que é essa tristeza de Deus, para mim é muito difícil entender, mas a Bíblia vai usar essa expressão, é a linguagem antropopática, atribuir sentimentos a Deus, tá? Efésios 4:30 ficou para a irmã Luciene, né? Pode ler para nós, irmã Luciene? Irmã Luciene, tá ouvindo? Tá ouvindo, pastor? Tô ouvindo. Alô? Tá ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Estava desligado, vou ler de novo. Tá. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Isso, então, peguem aí, primeiro, a característica do Espírito Santo enquanto pessoa. Ora, somente uma pessoa tem a capacidade de se entristecer. Por isso que a definição de pessoa é pensar, agir e sentir. Está nítido para nós, aqui, ainda que por uma linguagem antropopática, que o Espírito Santo, ele sente. Só que, olha que interessante, irmãos. Jesus, ele disse lá, tudo o que me pediste, eu rogarei ao Pai e lhe será feito. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus intercede por nós, sim ou não? Sim. Sim. Vocês estão convictos disso, tudo bem? Sim. 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 Isso, então, Jesus intercede por nós. E aí alguém vai falar, rapaz, mas dá uma confusão na nossa cabeça. Alguém lê para nós aí, todos conhecem esse versículo, né? Mas é o que eu digo, ainda que você tenha de cor aí, talvez alguém não saiba, né? Romanos 8:26. Eu quero que você leia lá. E vai dizer que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós, olha de novo aí, com gemidos inexprimíveis. Mas leiam para nós aí, por gentileza, Romanos 8:26. Pode ler, pastor? Pode ler. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que lhe havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá vendo, irmãos? Então vocês veem Jesus intercedendo por nós, junto ao Pai, mas vocês veem também o Espírito Santo intercedendo por nós. É por isso que é interessante vocês tirarem, assim, da cabeça de vocês, aquela ideia de falar, não, Deus agiu lá, Deus Pai, né? Agiu lá no Velho Testamento, Jesus agiu ali por 3 anos e meio enquanto pessoas, e o Espírito Santo, ele age agora, nessa atual dispensação. Não é que há essa divisão de tarefas ao ponto de Jesus ficar lá, falar, Espírito Santo, já fiz a minha parte, agora se vira aí e é a sua vez. Deus Pai estava lá no Velho Testamento, eu morri pela humanidade aí, meu ministério durou 3 anos e meio, minha função agora é ficar sentado ao trono do Pai aqui, sendo mediador, mas você agora se vira. Não é essa a ideia. A ideia é, o Espírito Santo, ele vem, ele se destaca, é o ministério em que nós vamos falar um pouco mais do Espírito Santo, mas não é que ele está agindo sozinho. As 3 pessoas da Trindade, desde Gênesis 1:1 até Apocalipse, ela está agindo em conjunto. Essa ideia está clara para vocês? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Pedro, pode falar aí, meu querido. Pastor, eu ia fazer a pergunta, né? Só que aí eu vi que você foi para outro tema, aí o pastor voltou, que é acerca de cada um ter, não sei se seria a palavra certa, mas ofício, digamos assim, em cada tempo. Aí eu tava lembrando em Atos capítulo 20, que eu vi, eu acho que o cara da Voz da Verdade citou esse versículo, dizendo que o Espírito Santo derramou o sangue dele na cruz do Calvário. É claro que eu não acredito, né? Mas para tirar a dúvida. Lá em Atos capítulo 20, do versículo 28, fala assim: cuidem de vocês mesmos e de todos os rebanhos sobre o qual o Espírito Santo o designou como bispo, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Felipe, você acredita que esse verso
eu leria na sequência, só para você ter ideia de como a sua pergunta está sincronizada aqui com o meu pensamento. Então, todos os irmãos, por gentileza, aproveitando aí que o Felipe falou essa questão, abram em Atos 20 e 28, que vai dar certinho no que eu estou explicando, e estava aqui, ia terminar de ver a pergunta do Pedro, ia responder, e a gente ia para Atos 20 e 28. Abram a Bíblia de vocês aí. É um texto que dá para eu explicar, associando as três coisas, tá? Todos aí com a Bíblia aberta? Sim. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o texto e vocês conferem. Se alguma Bíblia estiver bem diferente do que eu li aqui, aí você me fala qual que é a sua versão. Eu tenho a maioria das versões aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos pegar a versão comum aí, que é Almeida e corrigida. Olha o que diz. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, quem é que constituiu bispos naquela igreja? O Espírito Santo. Espírito Santo. Tá claro aí para vocês, não precisa fazer esforço nenhum, não é isso? Sim. Sim. Isso. Sim. Olha a próxima parte. Para apacentardes a igreja de Deus. Então, de quem é a igreja aqui, no que o verso está falando? De Deus. De Deus. De Deus. Então vamos lá. Na sequência do verso. Olhar por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Então o Espírito Santo, aqui nesse verso, foi aquele que levantou, que deu talento, que constituiu bispos, que seriam ali os pastores, para pastoreardes a igreja de Deus. Agora, o interessante do verso é a parte C. E ele resgatou com seu próprio sangue. Ele quem? Ó, que ele resgatou. Ele quem? Jesus. Jesus. Não. O texto. Pastor. Também não. Se refere leia a sequência do verso. Quem que é esse ele aqui? Deus. Deus. Tudo bem? Sim. 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 É Deus aqui. Agora eu pergunto para vocês, quem é que derramou o seu sangue para resgatar a igreja? Agora vocês respondem. Jesus. Jesus. Mas aqui está falando que é Deus. Pastor, o que está a entender aí, que aí está falando das três pessoas, né? Está falando dos três. Então aí eu creio que está falando da Trindade, quer dizer, está falando do Espírito Santo, falando de Deus, né? E de Jesus, mas ao mesmo tempo, as três pessoas, né? E um só Deus. Eu acredito também. Pastor Narciso, Tiago, né? Então vamos analisar o verso pelo verso, tá? Não a interpretação de vocês. Vamos analisar no verso. Onde vocês veem no verso a citação de Jesus. O pastor Narciso e para o Tiago. Só no verso. Onde vocês estão vendo a pessoa de Jesus? No final E do ele verso. resgatou com seu próprio sangue. Ele quem? Mas o ele aí está se referindo a Deus. E, Sim, mas Jesus é Deus. Foi Não, isso mas- que eu entendi também, pastor. Mas presta atenção, aí é a interpretação que vocês estão fazendo. Sim. O que eu quero que vocês analisem é o verso pelo verso, não a interpretação. O verso. No verso onde que vocês veem aí, eu vejo não, né? O verso está falando duas pessoas. Nominalmente. Tudo bem? Espírito Santo Deus. Espírito Santo Porque eu vi e os versos Deus. antes, aí acabei fazendo associação, entendeu? Isso, mas aí, Tiago, é associação que vocês estão fazendo. O que eu quero, a pergunta é, porque aí é que está a chave. Onde que vocês estão vendo, nesse verso, Atos 20 e 28, Jesus, a citação de Jesus aí? A gente vê ele em Deus. Não. É que aí é interpretação, pastor Narciso, que o senhor está fazendo. O senhor está interpretando que Jesus, e não é que a interpretação está errada. O que está errado é vocês não separarem aí o que o verso está dizendo com a interpretação que vocês estão fazendo do verso. Eu só quero o que o verso está dizendo. Para você falar que vê Jesus, você vai ter que fazer essa lógica. Ó, eu estou vendo aí Jesus embutido na palavra Deus, que compõe Pai, Filho e Espírito Santo. Eu entendo o que vocês estão falando. Mas o que eu quero é
onde está citando nominalmente Jesus aí. O que eu quero dizer é o seguinte, ó, imagina que o verso estivesse assim, ó, olhai por vós mesmo e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, presta atenção, vírgula, junto com Jesus, vírgula, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí se eu perguntasse, onde vocês estão vendo Jesus? No verso, vocês citariam, ó, tá depois do que vos constituiu bispos. Deu para entender agora? Deu sim, pastor. Tá falando só do Espírito Santo e do próprio Deus, né? Isso, é nesse raciocínio que eu quero que vocês cheguem. Então, É todo Deus mundo... Pai e Espírito Santo, né, pastor? Isso, Deus Pai e Espírito Santo. Todos vocês agora conseguiram ver só duas pessoas do verso, sem fazer interpretação. Tudo bem? Sim. Tá aí, ó. Duas pessoas. Agora eu posso explicar para vocês. Quem resgatou a igreja com seu próprio sangue não foi Jesus, a segunda pessoa da Trindade? Sim ou não? Sim. Sim. Por isso que aqui, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, vocês têm que aprender na leitura da Bíblia a fazer a separação das pessoas, mas ao mesmo tempo vocês entenderem que essas pessoas trabalham num conjunto tal, numa coesão tal, que apesar de ser a segunda pessoa da Trindade que se fez carne, Deus Pai estava com ele também. Então, vamos imaginar assim, vocês acham que Deus, eu vou usar de novo a linguagem antropopática, tá? Deus não sentiu o sofrimento de Jesus? De ver o filho dele passando por aquele processo? Sim ou não? Sim. Sim. Tudo bem? Ih, rapaz, eu fico preocupado quando só dois falam assim, os outros não falam nada. É que eu preciso saber se os outros... tudo bem, né? Irmã Viviane, irmã Rose, irmã Maruziene. Então vamos lá. Isso. O pai e a mãe, agora falando em termos humanos, eles sentem o sofrimento do filho. Eles sentem a dor do filho. Então, aqui, o que a Bíblia está querendo dizer é exatamente isso, é a ideia da unidade. Então, quando você fala Deus Pai, aqui que é o que o texto está falando para nós, Paulo, aqui não sei quem é que está, é Paulo, né, que está falando isso aqui, né, no contexto aí, dá uma olhadinha para mim, acredito que é Paulo. Paulo está falando isso aqui, Paulo, né, e ele está distribuindo ali, ó, ou melhor, ele está falando e aplicando a ideia que foi Deus que resgatou com seu próprio sangue. Porque para eles a unidade da Trindade é tão grande que quando ele usa aqui nesse verso, que é Deus Pai que comprou a igreja com o seu próprio sangue, ele quer dizer, eles são uma unidade tão grande que não tem problema nenhum eu falar que foi Deus Pai que comprou a igreja com o próprio sangue. Mas ao mesmo tempo, ele separa a pessoa do Espírito Santo, ele separa a pessoa de Jesus e também a pessoa de Deus em outras partes das suas epístolas, como nós lemos aí, né? A chamada bênção sacerdotal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Aí a bênção apostólica. 3 pessoas e um Deus. Vocês agora entendem quando eu falo da unidade das 3 pessoas da Trindade, e elas são, que essa unidade é tal, que você, ao falar do Pai, você está falando do Filho, está falando do Espírito Santo. Ao falar do Espírito Santo, você está falando do Filho em termos de ação, tá? E do Espírito Santo. E ao mesmo tempo, você separa as 3 pessoas. Então, Pedro, eu não sei se houve aí um erro direto lá do Carlos Moisés, né? Do Voz da Verdade. Que por que eles erram nisso aqui? Porque eles são unicistas. Então eles querem dizer, irmãos, não dá para adiantar, mas lembre-se, tá? Aquela coisa que eu falei, às vezes eu vou lá, pego alguma coisinha da outra matéria, para a gente poder puxar aqui. Na matéria de heresiologia, nós vamos trabalhar essa questão. Então só vou dar uma colherzinha, ou seja, só vou dar um toquinho lá. O que são os unicistas? Qual que é a ideia dos irmãos da Voz da Verdade, que são os nossos irmãos em Cristo? Para mim isso aqui não é base de fé, é pura falta de interpretação, de entendimento da Bíblia, colocar esse negócio na cabeça. Só eles defendem no meio evangélico essa ideia, mas isso para mim não configura uma heresia ao ponto de mexer nas bases de salvação, tá? Para deixar isso bem claro. São os meus irmãos, os nossos irmãos, e nós nos veremos no céu. Simplesmente eles têm um erro de pensamento. Eles não negam
a trindade, vamos dizer assim, eles negam no sentido clássico da trindade, mas eles creem nas três pessoas, só que olha o pensamento deles. Simplificando, o pensamento dos irmãos do Voz da Verdade é assim. Lá no Velho Testamento, vamos pensar nessa seguinte lógica, é assim que eles pensam. Lá no Velho Testamento tem a figura de Deus Pai. Então eles querem dizer, lá no Velho Testamento era Deus Pai que agia. No Novo Testamento, Deus Pai se encarna e assume a figura de Jesus. Então não são duas pessoas, é uma pessoa, Deus Pai, que agia no Velho Testamento, que se encarna e meio que assume a figura de Jesus. Ele agora não é mais aquele Deus do Velho Testamento, ele é agora Jesus. Muito bem, faz todo o processo, vive, morre, ressuscita ao terceiro dia. Ele agora, depois que assumiu a função de Jesus, agora ele não é mais Jesus. Agora ele é o Espírito Santo. Então eles não entendem que são três pessoas. Eles entendem que é uma pessoa só, que se manifesta como Deus no Velho Testamento, como Jesus na encarnação e como o Espírito Santo que age no meio da igreja hoje. Deu para vocês entenderem a diferença? Sim. Deu, né? É por isso que eles são chamados unicistas. Eles acreditam que é um Deus, uma pessoa só, né, para não confundir vocês aí, uma pessoa só, ou para mudar, Pedro, como eles não gostam do termo pessoa, né? Então vamos mudar. É um ente só que age como pai no Velho, age como filho na encarnação e age como o Espírito Santo. Para vocês verem que isso é tão absurdo, como que você tem três pessoas ali nesses exemplos que nós demos, no batismo de Jesus? O Pai fala, Jesus está sendo batizado, e o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Aí você coloca eles na parede, irmão, eles vão inventar, como o debate aí que o Pedro falou, me parece que eu vi um pedacinho aí do debate, mas com todo respeito, né, vai para o YouTube, isso aqui, eu respeito muito, amo, né, os nossos irmãos ali do Voz da Verdade, mas eles estão totalmente equivocados. É explícito, tanto no Velho como no Novo Testamento, a separação dos três entes, ou, no nosso termo comum, três pessoas. Tudo bem? Sim. Sim. Ótimo. Então vamos lá. Qual que é a nossa diferença da interpretação deles, que é a interpretação clássica, né? Lá no Velho Testamento, Deus agiu, o Filho agiu e o Espírito Santo agiu conjuntamente. Na encarnação, Jesus encarnou a segunda pessoa da Trindade e na sua encarnação, a segunda pessoa dotou ele de poder, como nós vimos lá na Cristologia e na própria Pneumatologia. E é claro, Deus Pai estava ali operando também os milagres. Quantas vezes Jesus ora ao Pai e Deus realiza o milagre. Então são três pessoas agindo no Velho e no Novo Testamento. Clareou bastante agora? Amém. Sim. Ah, mas vocês estão pegando as coisas com muita facilidade, rapaz. Eu não estou gostando dessa aula, não. Nós vamos ter que complicar o negócio, parece que está muito fácil aí. Pastor Paulo está caladinho hoje, Pastor Paulo? Está ouvindo aí? Estou meditando aqui que a missionária Viviane está completando o aniversário hoje, estou pensando no bolo já. Ô, rapaz, olha, é por isso que o Pastor Paulo está caladinho aí. Irmãos, terminando a aula aí, todo mundo para casa da irmã Viviane, que o bolo vai ser grande lá, viu? Nós vamos até terminar a aula mais cedo aí. Ainda falou aí. Benção, glória a Deus. Ô, irmã Viviane, parabéns para a senhora. Exatamente, né? Aí o pastor Paulo e a nossa irmã Luciane iam fretar um jatinho supersônico. Em 10 minutinhos estava aqui em São Paulo para a gente participar aí da bênção da irmã Viviane. Ao final, nós vamos fazer aí a oração. Eu já vou escalar aqui, pastor Narciso, vai aí orar por nós e orar também pela nossa aniversariante, a nossa irmã Viviane. Pastor, Sim, pastor. é só uma pergunta. Sim. Os nossos alunos que estão na aula, que faz curso, né, da FATEBER, todo mundo mora perto aí ou alguém mora longe, assim, que nem igual eu e minha esposa? Não, assim, os bairros são próximos, é todo mundo na mesma cidade, que aqui, eu acredito, né, irmã Joyce, eu tenho dúvidas aí onde a irmã Joyce mora, mas eu acredito que todos nós aqui moramos em São Bernardo, que é o município, em bairros diferentes, mas a cidade é a mesma. Essa que é a ideia. Só isso, então é só a gente que mora longe.
É, só vocês mesmo. Sim, irmã Viviane? Aniversariante ganha o livro do pastor? Eita, rapaz, eu não tô falando, esse povo tá com meu livro aí, que só a graça só, viu, rapaz? Estão me deixando no estreito aí, viu? Irmãos, como nós vimos aqui, eu quero que vocês estejam bem cientes dessa questão. Há dúvida sobre essa diferenciação de pessoas, que nós vamos precisar disso na Trindade, viu? Tá certinho? Tá certo. Sim. Sim, tá, Tiago? Ah, tá ok. Tá ok? Ótimo, então vamos avançar aí. Boa que agora vocês pegaram a ideia, e depois que pega a ideia, meus irmãos, mais ninguém tira da cabeça. Aqui os nomes pelas quais o Espírito Santo é conhecido, né? Nós já falamos. Irmãos, em cada um desses termos aqui tem assim, uma preciosidade do termo consolador, que é o Paracletos. Ele é o selo, né? Talvez na matéria de soteriologia, doutrina da salvação, eu falo para vocês o mistério, o costume que tinha através do selo. Por que que Paulo usa a simbologia do selo para falar que o Espírito Santo é o selo, né? Então é muito lindo o que está por trás disso aí, ó. Aquele que habita nos crentes, tá? Eu pergunto para vocês, em termos de habitação, o Espírito Santo, a Bíblia é clara e fala para nós que nós somos o templo, não é isso? A morada do Espírito Santo. Mas uma perguntinha básica. Nós temos algum texto que fala que o Pai e o Filho habitariam em nós também? Temos esse verso, sim ou não? Alguém lembra? Está lá em João 16. Não, né? Então, Se eu não me engano, vai lá, pastor Paulo. João 16, quando Jesus fala, né? não é João 17, não? Ou é 14? Qual que é, pastor Paulo? Não é João 15, 7 que fala, não? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós? Não é esse verso. O verso vai dizer, deixa eu achar aqui. O verso vai dizer o seguinte, né? Que Jesus fala, ou é João 14 ou 16, ele fala, e ele, o Pai, virá e fará em nós morada. Calma aí. O pastor, Só um minutinho. João 14, 23. Leia aí para nós. João 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai o amarás. E viveremos para ele, e faremos nele morada. E viremos, né? E viremos para ele, e faremos nele morada. Significa dizer o seguinte, que quem ama a Deus e a Jesus, e o amar aqui, é claro, no sentido do novo nascimento, né? Pessoas que nasceram de novo, não é o amar de boca. O Pai e o Filho vai vir em nós, em mim e em vocês, e vai fazer morada. Mas a Bíblia não diz que nós somos templo do Espírito Santo? Não é isso que a Bíblia diz? sim. Sim, para vocês verem que quando nós falamos do Espírito Santo, só o Espírito Santo que habita em mim. Está aqui, olha. Jesus e Deus virá e fará em nós morada. Então nós somos morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o que vocês ouvem aí tantas vezes é, olha, irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Está errado? Claro que não. Nós somos o templo do Espírito Santo e a Bíblia diz isso. Mas nós temos um texto que fala que Jesus virá junto com o Pai e fará em nós morada. Ou seja, Pai, Filho e o Espírito Santo habitam em nós. A Trindade, irmãos, habita na nossa alma. Isso é privilégio de crente. Vai lá, Juan. Eu tava até falando com o pastor, com o Felipe hoje, quando eu e a Viane foi fazer aula numa igreja, né, aula de instrumento que nós faz, de surdo dela, e lá o pastor perguntou se nós somos templo do Espírito Santo. Aí eu falei que nós éramos, né? Aí ele começou a perguntar, aí se nós sozinhos, sabe, somos templo do Espírito Santo. Aí eu falei que sim. Aí ele falou pra me mostrar o texto, aí eu mostrei de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, que lá fala que nós somos templo do Espírito Santo. Só que aí ele falou que ali, quando fala vosso, é vossos, como se todo mundo junto fosse o templo, a igreja do Espírito Santo. Eu não concordei, mas não sei se posso enxergar do mesmo jeito. Não, de jeito nenhum. É erradíssimo. Vamos lá, ó, tá vendo essas perguntas aí? A Viane pode confirmar aí. Vamos lá. Agora Arrepende e aceita Jesus, né? Como nosso Senhor e Salvador. Quer ver, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a análise do verso para mostrar aí que o nosso digníssimo ensinador, que eu não conheço, ele está falando algo que não procede. Vamos pegar aqui, ó.
Todos vocês, eu vou mostrar aqui na lousa para vocês, na tela, para vocês acompanharem, mas acompanha aí também pela Bíblia, tá? 6:19. Deixa eu compartilhar com vocês. Aqui em tela. Todos estão vendo aí na tela, certo? 1 Coríntios 6:19. Sim. Sim. Muito bem. Vamos pegar aqui, ó. A sensualidade é condenada, certo? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele está falando aqui, o próprio título vai falar, lembre-se, aula de hermenêutica, contexto, hein? Os manjares são para o ventre, ele está falando de corpo aqui, tudo bem? Dá uma olhada, ó, mas o corpo, Sim. ele está falando Sim. de corpo. Quando a pessoa comete o adultério, ela não comete o adultério com o seu corpo, não é isso? Sim. Sim. Corpo Sim. individual, então vamos pegar o contexto. Então aqui está essa relação, ó, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aqui ele não está falando corpo coletivo, ele está falando corpo individual, concordam comigo ou não? Sim. Sim, corpo individual. Corpo individual. Ora, Deus também que ressuscitou Jesus, aqui, ó, deixa eu só fazer um parênteses, tem texto bíblico, irmãos, que fala que foi o Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Tem texto bíblico que fala que é como se o próprio Jesus tivesse se auto-ressuscitado. Então é isso que vocês precisam entender. Indiferente de quem esteja, né, falando, olha, foi tal pessoa da Trindade que fez esse ato, é uma maneira da Bíblia expressar para nós entendermos. Mas não importa, a Trindade é uma só, tá? Ora Deus que também ressuscitou o Senhor Jesus, uma pessoa, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ressuscitará a cada um de nós. Agora, Paulo está falando, não sabei que vossos corpos, cada corpo individualmente, são membros de Cristo? Tomareis, pois, o membro de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, fala, gente, o corpo de vocês está ligado a Cristo. Cristo, pegando o contexto remoto agora, né? Cristo habita em vocês. Então vocês não podem viver na prostituição, porque quando você se une com a meretriz, você está fazendo um corpo com ela. Então você deixa de estar unido a Cristo e está unido à meretriz, ao pecado. Aí entra, ou não sabeis que o que se ajunta, antecipei o verso, com a meretriz, passe um corpo com ela, porque serão, disse dois, numa só carne. Então no verso 16, ele está falando, um homem e uma mulher, aqui no caso da meretriz, quando eles têm ali a conjunção carnal, eles estão fazendo um só corpo. Então, 1 mais 1, 2. É isso que ele está falando. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, se você está unido a Cristo, você se torna um com Cristo. Lembra lá da videira? João 15, eu sou a videira verdadeira. Todo aquele que está ligado em mim, esse dá muito fruto. Então, quando você liga-se a Cristo, você liga a videira. É isso que Paulo está falando aqui. Fugir da prostituição. Todo homem que come, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca com o seu próprio corpo. Então ele está falando de um corpo aqui, individual. Aí vem o verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo individual é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, onde que Paulo está falando aqui da igreja? Eu digo, corpo como coletivo. É uma pergunta, vocês conseguem enxergar isso aí no texto? Não. Eu acredito, pastor, que Não. ele acabou confundindo na tradução, que alguma colocar vocês, aí eu acho que ele acabou levando no sentido plural, sabe, do conjunto. Isso, mas ainda que seja, Felipe, lembra da matéria de hermenêutica? Eu disse para vocês, irmãos, para analisar um verso, nós temos que ler o contexto. Se você pega só um verso e lê só aquele verso, sem analisar o contexto, você vai arrumar pretexto para fazer a interpretação errada. Então, ainda que nesse caso, ele pegou outra tradução, né, que o Espírito Santo habita em vocês, que seja a tradução dele, mas pelo contexto, os versículos precedentes, você está vendo que Paulo não está falando do coletivo, ele está falando de cada membro individual. Tudo bem? Pastor, ele quis colocar fazer a colocação, como ele disse, que nós não soubemos interpretar o versículo. Que vocês não souberam? Que nós não soubemos. Entendeu?
Aí, como eu achei que ele queria fazer uma pegadinha, sabe? Não fui direta na resposta dele. O Pedro foi mais direto do que eu. E eu acho que ele é um pastor, assim, muito moderninho, sabe? Ele é tão moderninho que talvez nenhum de nós aqui conseguiria congregar com ele. Pelo modo dele falar, pelo modo dele se expor, ele é muito moderninho demais. Então, ele quis dizer para nós que nós é que não soubemos interpretar o verso. Misericórdia. Eu sabia que ele tava meio errado, né? Só que ia ficar feio, porque só tinha eu e a Viviane, que era de outra igreja, e como ele dá aula lá também, então ia ficar um negócio meio chato, sabe? Tá feio, só ideia. Entendeu? Entendi, irmãos. Aí é que eu falo. Tá vendo se vocês não são pessoas que têm crítica própria, vocês que estudam por vocês mesmos, é aquilo que a gente fala, a necessidade de se estudar. Até o verso 20 fecha, ó. Porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo individual e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui ele está falando individualmente, para cada membro, e é claro, e esta membresia no coletivo torna-se a igreja. Mas aqui ele está falando corpo individual. Vocês estão percebendo? Mas faz um convite para ele estudar na Fatebera aí com vocês. Porque aí ele vai ter aqui a teologia sistemática, ele vai pegar os versos, vai precisar aprender essa ideia de hermenêutica, porque às vezes falta isso, né? Essa ideia, essa bagagem teórica, para a pessoa entender as normas de interpretação que vocês já tiveram, e nós estamos aplicando isso aí na prática. Às vezes vocês nem percebem, talvez, que a matéria de hermenêutica foi a primeira que nós demos, mas todas as outras matérias nós estamos usando a hermenêutica como base, tá bom? Então é isso aí, tá bem claro que aqui o nosso corpo é o Espírito Santo, tá? Que habita, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Sim, Felipe? Então, pastor, é o que eu havia falado com o Pedro hoje, quando nós estávamos conversando, que tipo assim, o nosso corpo, cada um individualmente, o Espírito Santo é dentro do corpo dele, quando ele realmente se submete à vontade de Deus e ele é obediente à tua palavra. Sim, concluiu aí, Felipe? O microfone não sei se cortou. Deu pra ouvir, pastor, direitinho não? Nós só quando ele se submete à palavra, não sei se você continuou. Não, pastor, parece que o Espírito Santo ele habita na vida do crente, particularmente, quando o crente realmente anda de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, quando o Paulo estava ensinando a pegar o povo de Corinto aí, só que, ou seja, igual você falou, que era cada um individual. Não da maneira que o pastor explicou assim, ao que o Pedro viu no estudo, que era somente a habitação dele que se fosse tipo no corpo todo, ou seja, a igreja coletiva. Não é, irmãos. Aqui a habitação do Espírito Santo é individual em cada crente, e é claro, a somatória dos crentes formam o que nós conhecemos como igreja. Mas, em princípio, a habitação é individual. Então, a sua vida com Deus é diferente da minha vida com Deus. Então, se você, lá na igreja, você tem, vamos usar a expressão, um desviado dentro da igreja, o Espírito Santo não necessariamente habita nele, ainda que ele está na igreja física. Vamos traduzir aqui igreja no sentido espiritual, e não no sentido de igreja CPF, igreja hall de membros, igreja carteirinha. Não. O Espírito Santo habita na igreja no sentido espiritual. E individualmente em cada crente, que é claro, somado cada crente, forma a igreja. Aí, tudo bem, essa que é a lógica bíblica, tá? Quando nós estudarmos a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, nós vamos ver sobre isso. Vamos lá agora, a irmã Viviane tinha falado, nós vamos para o 9 agora, irmã Viviane. Aí, ó. Símbolos do Espírito Santo no Antigo... Saiu, pastor. Saiu? Até não saiu, pastor. Porque na verdade eu não compartilhei, calma aí. Pastor, eu quero fazer uma pergunta referente a esses símbolos. Pode fazer, irmã Viviane. Esses dias eu estava olhando aqui os itens da Santa Ceia. Eu vi pessoas vendendo copos com o nome de água, vinho e azeite para ser colocados na mesa da Santa Ceia. Eu, particularmente, nunca vi isso, mas qual que é o significado que tem isso na mesa da Santa Ceia? Vamos lá, irmã Viviane. Deixa eu ver se eu entendi a questão que a irmã colocou. Em algumas igrejas, as pessoas estão colocando vinho, suco de uva e água. E água, como o quê? O símbolo do quê aí, para entender? Na mesa de Santa Ceia. Água e azeite também? Não, é vinho. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. É o vinho. Vinho. O azeite. O azeite. Vinho, azeite e água. E água. E aí está descrito o que simboliza o vinho, o azeite e a água? Não, aqui na apostila sim. Eu gostaria de saber qual o significado desses 3 itens na mesa da Santa Ceia. Que apostila a senhora se refere?
Nenhuma. Eu vi isso. Eu estava procurando algumas coisas de mesa de Santa Ceia e eu estou vendo que as pessoas estão vendendo isso para as pessoas colocarem na Santa Ceia. Na mesa, né? Agora entendi. Então vamos lá. Primeiramente, ceia, irmãos. Nós temos 2 símbolos únicos. Qualquer coisa que passar disso aí é modismo e é invencionice humana. Nós temos 2 símbolos. Pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo. Só são esses 2 símbolos autorizados pela Bíblia como símbolos, né, na questão da Santa Ceia. O vinho, o azeite e a água, elas são símbolos do Espírito Santo. Mas quando nós falamos da ceia, ela tem um propósito. Qual que é o propósito da ceia? Ser um memorial. Ser o quê? Uma lembrança. E além de uma lembrança, ela mostra a proximidade, né, da vinda de Cristo, sempre falando, olha, Cristo vai voltar. Estamos aqui celebrando a ceia e estamos celebrando a sua morte e a sua ressurreição, mas também a ideia da sua vinda. Por que da sua vinda? Porque a promessa que ele fez é que os discípulos participariam daquela ceia e só participariam de novo lá no reino de Deus. Então a ceia, ela aponta para o passado, morte e ressurreição de Jesus, vida, morte e ressurreição de Jesus. Ela aponta para o presente, que é o momento que nós estamos celebrando, e ela aponta também para o futuro. Então ela tem essas 3 dimensões, né? Que é passado, presente e futuro. Com unicamente 2 símbolos. Pão e vinho. Mais nem um símbolo. Tudo bem? Então quer dizer que esse negócio de trigo, que a gente tem visto as pessoas colocarem, esses negócios de barro, com pano vermelho simbolizando o sangue de Cristo, então isso aí é tudo errado. É tudo invencionice, irmão. Tudo invencionice. São coisas que as pessoas, é meio que assim, né? A igreja, ela está passando por uma situação que, no geral, o que o povo está fazendo? Nós estamos acostumados com o padrão. Ceia, pão e vinho. Só que eu quero inovar, eu quero mostrar que a minha igreja é diferente. Eu quero que você chegue na minha igreja e você fala, nossa, lá na minha igreja só tinha o vinho e o pão. Olha essa aqui é a igreja, que jarro bonito, misturado com azeite, e aquele jarro tem água, e olha ali os trigos, e olha isso, e olha aquilo. Olha que coisa linda, eu vou vir para essa igreja. Então é assim, se a gente considerar uma espécie de enfeite da mesa, eu não vejo problema. Enfeite. Porque eu já vi em algumas igrejas a ceia, né, a mesa ali da ceia, com o trigo que a senhora está falando, até com umas uvas, só que entendia-se ali como enfeite. Nada mais do que isso, como uma decoração. Nada mais do que isso. Se for colocar algo além disso, para colocar um misticismo ali, como esse negócio da água e do azeite, é pura invencionice. Eu tenho visto também, pastor, que eles têm colocado o castiçal e um pedestal com a Bíblia, né? Também. E, ó, irmãos, é tudo invencionice. É para querer ser o diferente, para querer mostrar que na igreja dele as coisas são feitas de forma, sei lá, de forma diferente, para atrair membros. São aquelas coisas que nós chamamos, tá? Invencionice da modernidade. Então o povo, ao invés de pregar a palavra pura, o que está ali na Bíblia, começa a inventar um monte de coisa para atrair membros para a sua igreja. E o que na verdade convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não fizer isso, você pode fazer o que você quiser, mas nada vai convencer o pecador. Tá? Então, aprenda. Nós temos que ser bíblicos, só que bíblicos numa interpretação correta do texto. Porque tem muita gente que fala que é bíblico, mas também com uma interpretação incorreta do texto, como nós acabamos de testemunhar aí. Foi um estudo que vocês foram, irmã Viviane e Pedro? Vocês foram num estudo? Não, é que nós, com o Pedro e os meus filhos, fazem aula de música no outro ministério, que de forma gratuita. Entendi. Só que é um cantor jovem, muito moderninho, até no seu linguajar e no meio do modo de se expressar. Então, para nós não ficar constrangidos com os membros dele, porque nós somos de outra igreja, nós não seguimos adiante. Foram sábios. Inclusive, irmã Viviane, a senhora falou, que acredito que a senhora até deu uma lida aí,
esses símbolos, água, próprio azeite, eram símbolos lá no Velho Testamento. Nós não precisamos de mais nada disso, irmãos. Não precisamos de mais nada disso, porque o que nós deveríamos acompanhar foi Jesus que falou, ou os apóstolos, os escritores bíblicos, que falou o que era para nós deixarmos. Então Jesus pegou algo do Velho Testamento, que era a Páscoa judaica, e mudou essa Páscoa judaica para a ceia. Então Jesus falou, ó, esse sacramento aqui vocês vão continuar. E agora em honra e em memória do meu nome. Ora, isso aí é invencionice. Então, vocês vão encontrar símbolos do Velho Testamento de vento, o Espírito Santo associado ao vento, o Espírito Santo associado à água, por isso que eu disse aí, o azeite associado ao Espírito Santo. Lembram lá da passagem de Saul e da passagem também de Davi, quando Samuel unge os dois, quando Samuel unge a Saul e unge a Davi, quem que se apodera dele? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque o azeite, a unção com o azeite, era símbolo do Espírito Santo. Por isso que Jesus diz lá em Isaías 61, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu. Então, quando você fala ali em unção, você associa essa ideia do Espírito Santo estar sobre a pessoa. E era essa a ideia que eles tinham. Quando havia a unção era o quê? A separação. Então, eles entendiam que naquele momento, aquela pessoa havia sido dotada de capacitação, escolhida por Deus para fazer tal obra. Por isso, da palavra que eu disse para vocês, apoderar. Então, os israelitas, os judeus entendiam que o Espírito Santo se apossava ali da pessoa. Tá? Então, tudo isso que nós vemos aqui são símbolos do Espírito Santo, que ficou na velha aliança. Na nova aliança, irmãos, esse negócio de você colocar azeite, eu vou falar para vocês aí, tá? Eu acho que vocês conhecem essa igreja. Quem já viu, só não precisa falar igreja, tá? Sempre éticos. A gente só vai citar a igreja aqui quando realmente houver necessidade. Mas uma determinada igreja que está aí nas mídias, televisão, né? Eles untavam a Bíblia, colocavam a Bíblia num vaso de azeite, né? E depois eles começavam a comer a Bíblia, para associar que naquele momento, tanto a unção do Espírito Santo como a palavra, eles estavam comendo. E com certeza, eles, irmãos, usam até esses versos aqui, olha o Espírito Santo aí, o azeite, símbolo do Espírito Santo, vinha sobre eles, então nós vamos comer aqui a Bíblia, e Deus vai nos dotar da capacidade, vai nos encher do Espírito Santo, e também teremos aí, né, a questão da palavra. Aí vão lá em Ezequiel, Ezequiel comeu o rolo da palavra de Deus, Deus diz para Ezequiel comer o rolo, eles vão pegar todos esses versos aí e vão fazer essas bagunças aí, tá? A igreja é muito conhecida de vocês, tá? Só não precisa falar o nome, pode dizer. Certo dia nós fomos convidados para uma igreja aí no interior de São Paulo, e era noite de Santa Ceia. A Santa Ceia deles é uma mesa farta com vários pães, pão doce, pão salgado, tudo que você imaginar de pão. E suco de uva à vontade. Quando terminar a Santa Ceia, você vai comer o pão que você queria e tomar o suco, representando, né, o sangue de Cristo à vontade, o tanto que você queria. Vamos lá. A ceia deles é uma mesa, como a senhora falou, farta, mas na celebração da ceia, naquele momento ali, cálice e o pão, que são usados ali como símbolo, era ministrado durante o culto, ou eles comiam primeiro, se banqueteavam, e depois era ministrado a ceia. Só explica aí para nós, que eu fiquei sem entender. Eles ministravam a ceia e depois estava lá o banquete para todo mundo comer. Isso. Então, eles vão buscar uma certa base bíblica para a chamada festa ágape. Porque, na verdade, a ceia, irmãos, que a igreja primitiva celebrava, era um banquete mesmo. Era uma ceia mesmo. Comida. Tanto é que Paulo fala, uns comem demais, os outros se embriagam. Então, quem aí já estuda um pouquinho, já ouviu falar dessa festa ágape, que era uma reunião que os crentes faziam e celebrava, era uma festa de comunhão. E nesse momento tinha, sim, a celebração da ceia, acreditamos, né? Como nós conhecemos hoje. Aí Paulo vai lá e disciplina eles, fala, olha, uns comem demais, outros comem de menos, outros embriagam, outros trazem os seus pratos, nem esperam os outros. Por isso que Paulo usou a expressão, esperai
uns pelos outros. Paulo não quis dizer aquilo, que nós deveríamos, no momento da ceia, esperar para todo mundo comer o pão junto. Muito tempo a minha igreja e outras aí, a Assembleia, interpretou esse versículo dessa forma. Eu, 1000 anos atrás, falei, gente, isso aí não tem nada a ver. Quando Paulo fala para um e o outro esperar, ele não estava se referindo ao momento que você pega o pão e o momento que você pega o cálice, e todo mundo come o pão ao mesmo tempo, e na hora do cálice, o obreiro ali vai passando, você espera, aí o pastor, né, dava ali o comando, vai falar, bebei dele todos, aí todos nós juntos colocávamos o pão ou o cálice na boca, né? Então, vocês veem como que a igreja fica interpretando muitas das vezes versos, irmãos, errados, e acordaram, né, viram que estava interpretando errado, hoje a igreja mudou, ninguém mais, pelo menos aqui, na que eu congrego, não sei aí no Rio de Janeiro como é feito, ou em outras igrejas, tá? Mas foi mudado porque enxergaram que aquela interpretação estava errada. Então, provavelmente, irmã Viviane, eles vão se apegar nessa festa ágape. Só que isso, irmãos, era feito lá na igreja primitiva, no nascedouro da igreja. Se eles quiserem, vamos dizer assim, terminou a ceia, e eles quiserem fazer uma festa ali de comunhão, como tem aí, para quem conhece a Assembleia, tem a escola dominical, e depois que nós participamos da escola dominical, tem o café pós-escola dominical, e todo mundo ali come, né, ali o pãozinho, toma ali o café, isso com a ideia de comunhão. Então, se for com essa ideia de comunhão, eles não estão de todo errado, desde que não vincule essa questão com a própria ceia. Falar, a igreja tem que fazer desse jeito. Deu para entender? Porque não é um mandamento, isso é o que a igreja primitiva fazia, mas não é mandamento. O mandamento é a celebração da ceia, tal qual Jesus fez, e consequentemente, com o passar do tempo, chegou até nós somente o pão e o vinho. Mas o nascedouro da igreja primitiva não era depois da ceia, era durante a ceia. Então eles entendiam que essa ceia era para eles ficarem só comendo e bebendo. E Paulo falou, vocês estão bagunçando. O propósito da ceia, de relembrar a morte de Jesus, não é isso que vocês estão fazendo. Aí Paulo vai lá e disciplina a ceia. Tudo bem? E a troca de cálice? Troca de cálice? Outra coisa. Aí a questão de saúde pública. Muito tempo atrás, como que era feito a ceia? Se a troca de cálice foi isso, eu estou entendendo. Um mesmo cálice e várias pessoas tomam, não é isso? Tem essa também, tem a troca de cálice que pedem para você trocar de cálice com outra pessoa. Então, antes de beber. Não, é tudo invencionice, é tudo modismo, é tudo questões antibíblicas que querem inovar, mas isso não tem nada disso na Bíblia, né? Troca de cálice, então se eu entendi a questão agora, né? Entendi essa troca de cálice nesse sentido, mas Viviane, tempos atrás, como que era feito? Irmãos, era só um não, vamos dizer assim, numa igreja com 100 membros, você tinha lá 10, acho que não chegava nem a isso, mas você tinha 10 cálices para toda a igreja. Então, como funcionava? Muito tempo atrás, o diácono passava ali para um grupo de 10, eu estou dando exemplos, variava, tá? Passava no grupo de 10, então ele dava para o primeiro, aí ele passava o guardanapo e limpava, dava para o segundo bebia, ele passava o guardanapo ali na borda, o terceiro bebia, e assim sucessivamente, até toda a igreja participar. Isso para mim era um absurdo, né? Eu sempre falei, gente, isso é anti-higiênico, eu colocar a minha boca naquilo que outras pessoas estão colocando a boca e só limpar ali. Mas aí a igreja, né, irmãos, ela vai se moldando, ela vai aprendendo, é falta de conhecimento, e a igreja ela vai avançando e vai deixando algumas práticas do lado, mas infelizmente adotando outras, né? Sempre o modismo. Então, fique com a Bíblia, siga o padrão bíblico. É melhor você tentar errar, mas com a intenção de seguir a Bíblia, fazendo exatamente aquilo que a Bíblia manda, ou seja, é bem interpretado, você se basear naquilo que a Bíblia manda, do que necessariamente você tentar fazer inovações, acrescentar, porque o teu risco de ser antibíblico é bem maior. E aí, se você chegar e perguntar de onde que vocês tiraram esse procedimento da Bíblia, é a chamada troca de cálice nesse sentido aí, né, de um trocar o cálice com o outro. Pastor, eles não vão achar, irmãos. Sim, irmã Viviane. Meu filho Gabriel está aqui ouvindo a aula, e ele está dizendo assim que ele viu aqui outro dia desse na igreja, as pessoas trocando cálice para pedir perdão na hora da ceia uma para outra. Pedir ou perdoar, ele está dizendo aqui. Pedir ou perdoar. Pedir perdão.
Isso. Então, o Gabriel tá vendo aí, irmãos, ali junto com a irmã Viviane. Eu vou fazer uma pergunta geral para vocês aqui. Irmãos, onde que vocês veem base bíblica para isso? Alguém, por favor, eu estou fazendo uma pergunta bem sincera. Vocês lembram de um texto, de um verso? Não. E de base bíblica para essa forma que o Gabriel e a irmã Viviane estão falando? Porque eu gostaria de conhecer esse texto. Não, né, Tiago? Não. Pastor Paulo, Pedro, já viu, Pedro? Não, nunca vi. Não conheço. Por isso que eu estou falando que é modismo. A única coisa que a irmã Viviane falou, olha, se eles buscarem usar uma base bíblica, eles podem até tentar ali se usar, mas não significa que eles vão estar corretos, que é a festa ágape. Mas é uma coisa que era da cultura lá da igreja primitiva. Se a gente for aplicar isso hoje, você tem que aplicar para falar, não, isso aqui só é um momento de comunhão. Mas não querendo copiar o que a igreja primitiva fazia, que era a festa ágape. Então vocês veem que isso tudo é modismo, irmãos. Aí vai eu nessa igreja, mas eu digo, vai uma pessoa nessa igreja que ele quer inovação, fala, minha igreja é muito chata, todas as vezes a ceia é daquele jeito, é daquela forma, então eu quero modificar, olha aí como é diferente, aqui a gente troca os cálices, aqui a gente faz isso, aqui a gente, eu vou vir congregar nessa igreja. Lembre-se, lá no Velho Testamento, ainda que o Velho Testamento ficou para trás, mas o princípio bíblico, não. Hófines e Finéias tentaram mudar o padrão que Deus estabeleceu nas ofertas, eles foram consumidos pelo fogo lá, viu? Deus mandou fogo lá do céu, porque eles ofereceram incenso, ou melhor, fogo estranho, tá? Eu não vou explicar para vocês o que era aquele fogo estranho, mas eles tentaram mudar de alguma forma aquilo que Deus estabeleceu. O próprio Uzá, Deus havia falado para não tocar na arca, não era nem para olhar na arca, Uzá vai lá e coloca a mão dele. Tentando falar, não, Deus falou uma coisa, mas eu vou falar outra. Então, é modismo, irmão, é um monte de coisa que o pessoal está querendo mexer com o intuito de falar assim, nós somos diferentes, aqui a nossa igreja é diferente. E com isso só está acarretando males para a igreja, porque cada vez mais a igreja vai se afastando dos princípios bíblicos e vai enxertando o quê? Um monte de outras coisas que é puramente mandamento de homem. Deixa eu contar para vocês uma história relativa a Martinho Lutero, que está lá na história da igreja, tá? Quando nós estudarmos História da Igreja 2, nós vamos falar sobre essa questão. Martinho Lutero, ele estava já ali num processo avançado da reforma protestante, e o auxiliar dele chegou para ele e disse o seguinte, falou, mas Martinho Lutero, nós estamos aqui reformando, ou tentando reformar a igreja, não conseguimos, porque a igreja a qual nós pertencíamos aí quer continuar com aqueles padrões, mas você está tirando tudo do culto. Lá tinha santo, lá tinha vela, lá tinha o incensário, lá tinha todo aquele cerimonial que se fazia, tínhamos que beijar isso, tínhamos que fazer isso, tínhamos que fazer tudo. E você, Martinho Lutero, eu até agora não consegui entender, você está tirando tudo, o que vai nos sobrar no culto? Aí Martinho Lutero respondeu para ele, falou, olha, vai nos sobrar no culto o que é suficiente. E o que é suficiente para nós é no culto ter a palavra. O resto são adereços e adornos de homem que não acrescenta nada nas nossas vidas. Esse povo está querendo fazer o contrário de Martinho Lutero. Está tentando trazer inovações para o culto com a ideia de inovação e eles estão fazendo mais mal do que bem para a igreja. Bom? Fechou aí? Mais alguma pergunta? Irmã Viviane, mais alguma questão? Os irmãos aí, nenhuma pergunta? Vamos encerrar então a nossa aula. Graças a Deus por hoje é só. Ótimo. Então, Pastor Narciso, ore por nós aí para o encerramento da nossa aula.